O caminhoneiro descobre traição chocante da esposa com o frentista e muda tudo na estrada. Era uma noite abafada no posto de combustível na BR-101, o tipo de lugar onde o tempo parece parar e os segredos circulam mais rápido que os caminhões pelas pistas. João Batista da Silva, um caminhoneiro de 52 anos, estava terminando de abastecer seu caminhão quando a notícia caiu como um raio cortando o horizonte. Seu amigo de estrada, Zé Carlos, um homem de rosto cansado e voz grave, se aproximou com um olhar para lá de preocupado. João, tem coisa errada com a Vanessa. Eu vi ela. Com o Tico, o frentista daquele posto que você sempre para. O choque foi imediato. Quase arrancou o chão sob os pés dele. As mãos de João tremiam enquanto seu corpo ficava rígido. Tico, o mesmo cara que ele cumprimentava com um aceno? Como podia? A garganta fechou. Um nó apertou como se um caminhão tivesse passado por cima do peito dele. Durante meses, João sentira algo estranho. O carinho de Vanessa, sempre tão fácil e leve, começou a sumir. Mensagens apagadas rápido demais, sorrisos vindo com atraso, abraços que congelavam no ar. As longas viagens nunca foram fáceis, mas agora a solidão estava invadindo tudo. Na estrada, com o vento batendo forte no rosto, ele tentou ignorar, disfarçar, convencer-se de que era paranoia. Mas a verdade golpeava mais forte que qualquer tempestade. No silêncio do posto, enquanto a noite escura envolvia tudo, Zé Carlos continuou. Ela andava sumindo em horários esquisitos, e o Tico te olhando diferente, sempre que você não estava. Isso não é só boato, João. Eu vi com meus próprios olhos. João sentiu o mundo se despedaçar em câmera lenta, cada fragmento latejando na pele. A dúvida virou raiva. A sensação de traição cortava fundo. Será que o amor de 12 anos havia virado fumaça nas mãos dele? Ele não conseguia dormir, não pensava em outra coisa. O coração batia como caminhão acelerando ladeira acima. Não demorou para o confronto acontecer. As vozes elevadas, portas batendo, lágrimas misturando-se ao silêncio da noite. Vanessa não negou. João sentiu um vazio gelado crescer dentro de si, uma prisão invisível, onde a traição era o carcereiro mais cruel. O divórcio veio como uma sentença inevitável, deixando para trás não só uma casa, mas um homem despedaçado. Por dias, João andou pela estrada da vida, sequestrado pela dor. O passado martelava na cabeça, a raiva queimava no peito. Até que um dia, numa rara visita em casa, sua sobrinha percebeu o tamanho do buraco em que ele estava e o puxou para uma conversa, um empurrão para a terapia. Aos poucos, entre sessões e encontros com outros caminhoneiros, João descobriu que não estava sozinho. As rodas giravam, os quilômetros sumiam, e surgiam novos olhares, novas vozes, novas amizades. Então ela apareceu, Helena, uma professora viúva, com um sorriso que parecia conhecer as cicatrizes que ele carregava. No posto da confiança, onde a traição foi descoberta, ele voltou para encarar os fantasmas e entender que a estrada, esta estrada da vida, nunca para de virar curvas inesperadas. Mas no fundo, João Batista ainda escutava aquela pergunta incisiva no silêncio da cabine. Estaria ele pronto para seguir em frente? Ou o fantasma da traição continuava a rondar, ameaçando engolir tudo de novo? E Helena? O que escondia por trás do olhar compreensivo? O que viria na próxima encruzilhada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma manhã nublada, quando João Batista se sentou ao volante novamente.
A estrada da vida ainda pulsava nas suas veias, mas agora havia um peso diferente. Helena estava ao seu lado. Rindo de uma piada que ele contou, um som que antes parecia distante e hoje preenchia a cabine como música suave. Mas algo dentro dele ainda não estava certo. O passado o seguia como uma sombra. A cada quilômetro rodado, a memória de Vanessa se afunilava em sua mente. O olhar dela, quando confessou a traição, ainda queimava como uma ferida exposta. O coração de João tamborilava como se estivesse numa freada brusca, e ele hesitava em abrir o coração novamente. Mas Helena era diferente. Ela era gentil e acolhedora, quase como um farol na escuridão que ele enfrentava. Quando pararam em um posto para abastecer, João sentiu um aperto no estômago ao entrar. Ali, onde tudo começou, ele teve que enfrentar a própria verdade. Zé Carlos estava na bomba, e a presença dele fez o sangue dele ferver. Um nó se formou na garganta de João. Com um gesto discreto, ele fez sinal com a cabeça. Zé também acenou, mas havia uma tensão no ar. De repente, o som de uma batida forte ecoou sobre o barulho dos caminhões. Quando João se virou para ver, uma mulher agitada, com a cara pálida, entrou na loja de conveniência. Ela estava ofegante e desesperada. A boca dela se mexia, mas o som que saiu foi uma confusão de palavras emboladas. Socorro, ele vai me matar. Os olhares se cruzaram e um frio percorreu a espinha de João. O coração dele acelerou. Ele não via o que estava acontecendo, mas o rosto da mulher era suficiente para saber que algo muito sério estava a caminho. Antes que alguém pudesse reagir, um homem entrou pela porta, a expressão descontrolada gritando: "Larga ela, seu louco! Não se atreva!" Toda a imagem de Helena se esvaiu, substituída pela cena caótica diante dele. Zé Carlos sacou o celular. A pressão no ar ficou pesada. João se viu paralisado. A mulher gritava, enquanto o homem, que parecia normal há alguns segundos, agora era uma tempestade. O caos tomou conta do posto. Mas naquele grito, numa fração de segundo, algo despertou em João. A expressão da mulher, a voz dele a chamando. Vanessa? A familiaridade do nome atingiu João como uma batida de tambor. Como poderia ser? O choque o atravessou como um caminhão desgovernado na ladeira. Olhando mais de perto, a verdade se revelou. Era ela. Era a mesma mulher que um dia ele amou. O homem segurava Vanessa pela braçadeira do casaco, esbravejando. João não sabia se corria em direção a ela ou se escondia. O passado voltou com uma força que ele não esperava. A raiva, o desespero, tudo misturado dentro dele. O que ela fazia ali? Que segredos estavam enterrados sob a poeira das estradas? Vanessa tentou explicar, mas ele não queria ouvir. O trovão do rugido de lembranças e traumas começou a ecoar. A cena girava ao seu redor, a vida dele, montanha-russa de emoções. Poderia ser um truque, uma armadilha da traição? O amor dele vacilou diante da traição. Mas agora, o que estava em jogo? Tudo parou. O olhar nos olhos de Vanessa expunha as verdades não ditas. E com isso, a pergunta ecoou na mente de João. Até onde ele estava disposto a ir? Mas não era só isso. E se esse homem, que parecia estar enlouquecido, guardasse segredos ainda mais obscuros sobre Vanessa? O calor da confrontação transformava-se num frio cortante. "João!" O grito de Helena ecoou, mas João estava longe. Ele não sabia se deveria se aproximar, ajudar ou recuar. O passado havia voltado com uma força devastadora, desafiando tudo o que ele acreditava. E a pergunta que queimava na mente de todos ao redor era agora a dele. O que mais estava escondido nas sombras da estrada da vida? E quem realmente era Vanessa? A história estava apenas começando a se revelar, e ninguém sabia o que viria a seguir. João sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. A presença de Vanessa, com aquela situação explosiva, reintegrava as feridas ainda abertas em seu coração. O homem que a segurava parecia uma tempestade,
e a defesa instintiva de João o tornava um espectador paralisado. A adrenalina corria, eletrizando sua pele. O que eu faço? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Helena, que estava a poucos passos, com os olhos arregalados e os lábios trêmulos. João, vamos sair daqui. Ela insistiu, puxando-o. Mas o passado não deixava. Ele estava preso entre o caos e a confusão. O grito de Vanessa ecoava em sua mente, arrebatando-o de uma forma que ele não esperava. Não, não a machuquem! Ele gritou, a raiva pulsando como um tambor. A sala onde tudo acontecia parecia estreitar, a pressão aumentando. As vozes soavam distantes, numa cacofonia de desespero. Você não sabe o que está acontecendo. João, ele não é quem parece ser. Vanessa falou, tentando se soltar, seus olhos cheios de medo. E naquele momento, como um relâmpago cintilante, uma ideia atravessou sua mente. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, quase involuntariamente. Mas antes que ela pudesse responder, o homem, alucinado, gritou. Ela me traiu. Ela estava comigo e agora está com você. Ela nunca foi fiel. O veneno de suas palavras golpeava, inflamando cada parte do corpo de João. Traição? O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, a voz alta e firme, mas intercalada por uma sensação de dúvida. Helena observava, a tensão em seu rosto crescendo. Era um jogo perigoso, e o ambiente pulava entre a raiva e o medo. Então Vanessa se virou para João, a face marcada pelo desespero. João, eu estava envolvida numa coisa muito maior. Você não sabe os segredos. Mas ela foi interrompida. As luzes do posto começaram a piscar, e então, um barulho ensurdecedor. Um caminhão pesado, com um motorista enlouquecido, como se quisesse passar por cima da vida de todos. Saiam do caminho! Gritou alguém da multidão, mas já era tarde demais. O veículo avançava descontrolado, e todos começaram a gritar e se dispersar. João viu o caminhão vindo, a velocidade acelerando, sentindo o corpo cumprir ordens contrárias à mente. Mas algo estalou em seu ser. Ele atirou-se na direção de Vanessa, tentando puxá-la para longe do perigo. O barulho do motor e dos pneus girando atingia seus ouvidos como um rugido ensurdecedor. Ele conseguiu agarrá-la pelo braço, puxando-a para o lado, enquanto um barulho estrondoso ecoou, fazendo a terra tremer. Mas ao olhar para trás, o que viu foi um cenário surreal e cruel. O caminhão não tinha apenas passado por cima do desespero, mas colidido com o posto, e neste impacto, uma explosão imensa roseu, iluminando a noite como fogos de artifício. Uma nuvem de fumaça e destroços subiram, engolindo tudo ao redor, e levando consigo aquilo que poderia ser suas certezas. João! O grito de Helena trouxe-o de volta à realidade. Mas o que ficou? A fumaça bloqueou a visão. Ele não sabia onde estavam todos. Onde estava Tico? Onde estava Zé Carlos? O súbito desespero tomou conta dele novamente. Vanessa, você sabia que algo estava errado. O que você estava escondendo? A voz dele tremia, mas o fogo das perguntas ardia mais forte que a própria destruição. Não era só uma traição. Aquilo se transformara em algo muito maior. E no fundo de tudo isso, uma pergunta sangrava silenciosa em sua mente. Qual era a verdadeira ligação entre Vanessa e aquele homem? A confusão e a tragédia tinham deixado suas marcas. E a estrada à frente estava mais aberrante do que nunca. O que mais ele descobriria sobre ela? Ele conseguira salvá-la, mas a cada segundo que passava, um novo mistério surgia. A vida deles jamais seria a mesma novamente. João sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. A presença de Vanessa com aquela situação explosiva reintegrava as feridas ainda abertas em seu coração. O homem que a segurava parecia uma tempestade, e a defesa instintiva de João o tornava um espectador paralisado. A adrenalina corria, eletrizando sua pele. O que eu faço? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Helena, que estava a poucos passos,
com os olhos arregalados e os lábios trêmulos. João, vamos sair daqui, ela insistiu, puxando-o, mas o passado não deixava. Ele estava preso entre o caos e a confusão. O grito de Vanessa ecoava em sua mente, arrebatando-o de uma forma que ele não esperava. Não, não a machuquem! Ele gritou, a raiva pulsando como um tambor. A sala onde tudo acontecia parecia estreitar, a pressão aumentando. As vozes soavam distantes, numa cacofonia de desespero. Você não sabe o que está acontecendo, João. Ele não é quem parece ser. Vanessa falou, tentando se soltar, seus olhos cheios de medo. E naquele momento, como um relâmpago cintilante, uma ideia atravessou sua mente. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, quase involuntariamente. Mas antes que ela pudesse responder, o homem, alucinado, gritou. Ela me traiu. Ela estava comigo e agora está com você. Ela nunca foi fiel. O veneno de suas palavras golpeava, inflamando cada parte do corpo de João. Traição? O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, a voz alta e firme, mas intercalada por uma sensação de dúvida. Helena observava, a tensão em seu rosto crescendo. Era um jogo perigoso, e o ambiente pulava entre a raiva e o medo. Então, Vanessa se virou para João, a face marcada pelo desespero. João, eu estava envolvida numa coisa muito maior. Você não sabe os segredos. Mas ela foi interrompida. As luzes do posto começaram a piscar. E então, um barulho ensurdecedor. Um caminhão pesado, com um motorista enlouquecido, como se quisesse passar por cima da vida de todos. Saiam do caminho! Gritou alguém da multidão, mas já era tarde demais. O veículo avançava descontrolado, e todos começaram a gritar e se dispersar. João viu o caminhão vindo, a velocidade acelerando, sentindo o corpo cumprir ordens contrárias à mente. Mas algo estalou em seu ser. Ele atirou-se na direção de Vanessa, tentando puxá-la para longe do perigo. O barulho do motor e dos pneus girando atingia seus ouvidos como um rugido ensurdecedor. Ele conseguiu agarrá-la pelo braço, puxando-a para o lado, enquanto um barulho estrondoso ecoou, fazendo a terra tremer. Mas ao olhar para trás, o que viu foi um cenário surreal e cruel. O caminhão não tinha apenas passado por cima do desespero, mas colidido com o posto. E neste impacto, uma explosão imensa ressoou, iluminando a noite como fogos de artifício. Uma nuvem de fumaça e destroço subiu, engolindo tudo ao redor e levando consigo aquilo que poderia ser suas certezas. João! O grito de Helena trouxe-o de volta à realidade. Mas o que ficou? A fumaça bloqueou a visão. Ele não sabia onde estavam todos. Onde estava Tico? Onde estava Zé Carlos? O súbito desespero tomou conta dele novamente. Vanessa, você sabia que algo estava errado. O que você estava escondendo? A voz dele tremia, mas o fogo das perguntas ardia mais forte que a própria destruição. Não era só uma traição. Aquilo se transformara em algo muito maior. E no fundo de tudo isso, uma pergunta sangrava silenciosa em sua mente. Qual era a verdadeira ligação entre Vanessa e aquele homem? Mas antes que ele pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um rasgar de céu e barulho de sirenes veio à tona, cortando o ar como uma faca. Policiais chegaram em alta velocidade, prontos para controlar a situação. "Afaste-se do homem!" gritou um deles, apontando a arma para o homem que tinha Vanessa segurada. Mas ali mesmo, no tumulto, algo revelador aconteceu. O homem, que parecia estar em furor, parou por um instante e, como se tivesse sido atingido por uma onda de lucidez, lançou um olhar a João que fez seu coração disparar. Ela não é quem você pensa que é, disse, os olhos arregalados. Ela, lar, amor, traição, tudo bagunçado, tudo em risco. O que mais ela esconderia? O que estava por trás daquela vida que parecia tão simples? E a confusão aumentava. Uma ligação entre ambos, entre aquele homem e Vanessa, que poderia mudar tudo. A vida de João, a estrada que ele pensou que conhecia.
O futuro estava prestes a se transformar em um mistério que ele nunca imaginou ter que desvendar. E, acima de tudo, quem estava realmente em perigo? João sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. A presença de Vanessa, com aquela situação explosiva, reintegrava as feridas ainda abertas em seu coração. O homem que a segurava parecia uma tempestade, e a defesa instintiva de João o tornava um espectador paralisado. A adrenalina corria, eletrizando sua pele. O que eu faço? Pensou, enquanto seu olhar se fixava em Helena, que estava a poucos passos, com os olhos arregalados e os lábios trêmulos. João, vamos sair daqui, ela insistiu, puxando-o. Mas o passado não deixava. Ele estava preso entre o caos e a confusão. O grito de Vanessa ecoava em sua mente, arrebatando-o de uma forma que ele não esperava. Não, não a machuquem, ele gritou, a raiva pulsando como um tambor. A sala onde tudo acontecia parecia estreitar. A pressão aumentando. As vozes soavam distantes numa cacofonia de desespero. Você não sabe o que está acontecendo, João. Ele não é quem parece ser. Vanessa falou, tentando se soltar, seus olhos cheios de medo. E naquele momento, como um relâmpago cintilante, uma ideia atravessou sua mente. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, quase involuntariamente. Mas antes que ela pudesse responder, o homem alucinado gritou. Ela me traiu. Ela estava comigo e agora está com você. Ela nunca foi fiel. O veneno de suas palavras golpeava, inflamando cada parte do corpo de João. Traição? O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, a voz alta e firme, mas intercalada por uma sensação de dúvida. Helena observava, a tensão em seu rosto crescendo. Era um jogo perigoso, e o ambiente pulava entre a raiva e o medo. Então, Vanessa se virou para João, a face marcada pelo desespero. João, eu estava envolvida numa coisa muito maior. Você não sabe os segredos. Mas ela foi interrompida. As luzes do posto começaram a piscar, e então um barulho ensurdecedor. Um caminhão pesado, com um motorista enlouquecido, como se quisesse passar por cima da vida de todos. Saiam do caminho, gritou alguém da multidão, mas já era tarde demais. O veículo avançava descontrolado e todos começaram a gritar e se dispersar. João viu o caminhão vindo, a velocidade acelerando, sentindo o corpo cumprir ordens contrárias à mente. Mas algo estalou em seu ser. Ele atirou-se na direção de Vanessa, tentando puxá-la para longe do perigo. O barulho do motor e dos pneus girando atingia seus ouvidos como um rugido ensurdecedor. Ele conseguiu agarrá-la pelo braço, puxando-a para o lado, enquanto um barulho estrondoso ecoou, fazendo a terra tremer. Mas ao olhar para trás, o que viu foi um cenário surreal e cruel. O caminhão não tinha apenas passado por cima do desespero, mas colidido com o posto. E neste impacto, uma explosão imensa ressoou, iluminando a noite como fogos de artifício. Uma nuvem de fumaça e destroços subiu, engolindo tudo ao redor e levando consigo aquilo que poderia ser suas certezas. João! O grito de Helena trouxe-o de volta à realidade. Mas o que ficou? A fumaça bloqueou a visão. Ele não sabia onde estavam todos. Onde estava Tico? Onde estava Zé Carlos? O súbito desespero tomou conta dele novamente. Vanessa, você sabia que algo estava errado. O que você estava escondendo? A voz dele tremia, mas o fogo das perguntas ardia mais forte que a própria destruição. Não era só uma traição. Aquilo se transformara em algo muito maior. E no fundo de tudo isso, uma pergunta sangrava silenciosa em sua mente. Qual era a verdadeira ligação entre Vanessa e aquele homem? Mas antes que ele pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Um rasgar de céu e barulho de sirenes veio à tona, cortando o ar como uma faca. Policiais chegaram em alta velocidade, prontos para controlar a situação.
Afaste-se do homem, gritou um deles, apontando a arma para o homem que tinha Vanessa segurada. Mas ali mesmo, no tumulto, algo revelador aconteceu. O homem, que parecia estar em furor, parou por um instante e, como se tivesse sido atingido por uma onda de lucidez, lançou um olhar a João que fez seu coração disparar. Ela não é quem você pensa que é, disse, os olhos arregalados. Ela não é só a sua ex-mulher. Ela está envolvida em coisas que você nunca imaginaria. Antes que ele pudesse terminar, Vanessa se virou e gritou: Não! Você não pode dizer isso! Não agora! O desespero e sua voz ecoou no ar, mas havia algo mais, um lampejo de verdade. O olhar de João se fixou no olhar de Vanessa, e naquele momento todo o passado dele desmoronou. Era como se as peças de um quebra-cabeça se rearranjassem de forma caótica. Lar, amor, traição, tudo bagunçado, tudo em risco. O que mais ela esconderia? O que estava por trás daquela vida que parecia tão simples? E a confusão aumentava. Uma ligação entre ambos, entre aquele homem e Vanessa, que poderia mudar tudo. A vida de João, a estrada que ele pensou que conhecia. O futuro estava prestes a se transformar em um mistério que ele nunca imaginou ter que desvendar. E, acima de tudo, quem estava realmente em perigo. Então, como um raio, uma outra verdade rompeu do caos. A fumaça se dissipou um pouco, revelando um cenário ainda mais sinistro. No meio da bagunça, várias pastas caíram do bolso do homem. João, por instinto, se abaixou para pegar uma delas. Ao abri-la, suas mãos tremeram. Fotografias, documentos, tudo vinculava Vanessa a uma máfia local, um esquema muito maior envolvendo o tráfico de influências. Seus olhos se arregalaram. Como ele não percebeu isso antes? A traição era apenas a ponta do iceberg. Você não é quem você diz que é, não é, Vanessa? Ele sussurrou, em choque. O burburinho da multidão ao redor desapareceu, e a única coisa que ressoava na cabeça dele era aquela descoberta devastadora. O que mais ele não sabia? A explosão tinha revelado muito mais do que fogo e fumaça. Agora, novos segredos borbulhavam em sua mente confusa. Mas antes que ele pudesse digerir tudo, o olhar desesperado de Helena cruzou com o dele novamente, e assim, João percebeu que a tensão tinha mudado. O que estava prestes a acontecer poderia separar ainda mais as linhas entre o amor, a traição e a verdade definitiva. João estava atordoado, a pasta em suas mãos parecia pesar uma tonelada. As fotos mostravam Vanessa em várias situações comprometedoras, e estava claro que ela não era a mulher que ele pensava conhecer. Suas mãos tremiam, o coração batia acelerado como se quisesse sair do peito. Como eu não vi isso antes? Pensou, sem conseguir tirar os olhos dos documentos. Helena estava ao seu lado, mas tudo o que ele conseguia perceber era a bagunça que a vida de Vanessa havia se tornado. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para o homem que a segurava. A expressão do homem, antes cheia de raiva, agora era uma mistura de desespero e alucinação, como se ele estivesse tentando salvar alguém de um grande erro. Ela está nos colocando em perigo, João. Você não sabe quem ela realmente é. O homem gritou enquanto tentava se soltar da pressão das sirenes se aproximando. E pela primeira vez, a verdade parecia estar prestes a ser revelada. João sentiu uma dor aguda na garganta. O que é que você quer dizer com isso? As palavras saíram entre dentes cerrados, a raiva e a confusão se entrelaçando. Ele se virou para Vanessa, buscando respostas. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, uma cena inesperada se desenrolou. Um carro de polícia invadiu a cena, seus faróis acesos iluminando o caos. Policiais saltaram, armados e prontos, a cena mais dramática do que um filme de ação. "Soltem a mulher!" gritou um dos policiais, seu rosto sério como um troco de R$ 5. João nunca imaginou que a situação se tornaria uma verdadeira armadilha, mas agora tudo parecia um pesadelo. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, o homem puxou algo debaixo do casaco. Um brilho metálico cortou o ar e um grito coletivo soou.
O que ele estava segurando? Uma arma? O clima tornou-se mortal em questão de segundos. Todos começaram a se mover. O pânico tomou conta e tudo girava em câmera lenta. João, sai da frente! Helena gritou, seus olhos arregalados de terror. O som do gatilho sendo puxado ecoou como um tambor de guerra, e um tiro disparou. O som foi ensurdecedor e o pânico tomou conta do posto. As pessoas gritavam e corriam, enquanto a fumaça e o caos se espalhavam. João não podia acreditar no que viu em seguida. O homem não acertou Vanessa, mas alguém do lado de fora acertou o homem. Um tiro ecoou da direção do posto de gasolina, atingindo o homem e fazendo-o cambalear. O ruído do disparo cortou o ar como uma faca. E o silêncio pairou por um instante, seguido de uma explosão generalizada de gritos e correria. Nesse momento, tudo o que João pensava era em Vanessa e em como aquela noite tinha saído completamente do controle. Ele se lançou em direção a ela, mas algo o fez parar. Vanessa estava paralisada, seus olhos fixos no homem caindo no chão, a vida dela forçando uma resistência com a cena. Ele podia ver o terror em seu rosto, mas também uma sombra de alívio. O que estava acontecendo? O que mais ela escondia? João, me escuta! As palavras dela eram um sussurro, mas a urgência estava clara. Há segredos que você precisa saber. Antes que pudesse continuar, o homem desabou ao lado dela, e a vida de João virou uma montanha russa. O som das sirenes estava cada vez mais próximo, mas ao mesmo tempo, dentro de si, uma batalha intensa de emoções começava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando, e cada pedaço daquela revelação se tornava mais insuportável. Então, como um relâmpago, algo se quebrou dentro de João. Ele olhou para Vanessa e a pergunta começou a ecoar em sua mente. Seria possível que ela estivesse envolvida em algo muito mais profundo e sombrio do que ele jamais poderia imaginar? O que mais ele não sabia sobre a mulher que antes amava? E onde isso tudo acabaria? Enquanto as luzes giravam em volta, fazendo a cena parecer um pesadelo vívido, tudo o que restava na mente de João era uma questão. Até onde ele poderia ir para descobrir a verdade? E o que aconteceria quando as cortinas se abrissem, revelando todo o teatro de traições que se desenrolava ao seu redor? O que mais estaria escondido na neblina da noite? João estava atordoado. A pasta em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. As fotos mostravam Vanessa em várias situações comprometedoras, e estava claro que ela não era a mulher que ele pensava conhecer. Suas mãos tremiam, o coração batia acelerado como se quisesse sair do peito. Como eu não vi isso antes? Pensou, sem conseguir tirar os olhos dos documentos. Helena estava ao seu lado, mas tudo o que ele conseguia perceber era a bagunça que a vida de Vanessa havia se tornado. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para o homem que a segurava. A expressão do homem, antes cheia de raiva, agora era uma mistura de desespero e alucinação, como se estivesse tentando salvar alguém de um grande erro. Ela tá nos colocando em perigo, João. Você não sabe quem ela realmente é. O homem gritou enquanto tentava se soltar da pressão da sirene se aproximando. E pela primeira vez, a verdade parecia estar prestes a ser revelada. João sentiu uma dor aguda na garganta. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram entre dentes cerrados, a raiva e a confusão se entrelaçando. Ele se virou para Vanessa, buscando respostas. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, uma cena inesperada se desenrolou. Um carro de polícia invadiu a cena, seus faróis acesos iluminando o caos. Policiais saltaram, armados e prontos, a cena mais dramática do que um filme de ação. "Soltem a mulher!" gritou um dos policiais, seu rosto sério. João nunca imaginou que a situação se tornaria uma verdadeira armadilha, mas agora tudo parecia um pesadelo. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, o homem puxou algo debaixo do casaco. Um brilho metálico cortou o ar e um grito coletivo soou. O que ele estava segurando? Uma arma?
O clima tornou-se mortal em questão de segundos. Todos começaram a se mover. O pânico tomou conta, e tudo girava em câmera lenta. "João, sai da frente!" Helena gritou, seus olhos arregalados de terror. O som do gatilho sendo puxado ecoou como um tambor de guerra, e um tiro disparou. O som foi ensurdecedor e o pânico tomou conta do posto. As pessoas gritavam e corriam, enquanto a fumaça e o caos se espalhavam. João não podia acreditar no que viu em seguida. O homem não acertou Vanessa, mas alguém do lado de fora acertou o homem. Um tiro ecoou da direção do posto de gasolina, quindo o homem e fazendo-o cambalear. O ruído do disparo cortou o ar como uma faca, e o silêncio pairou por um instante, seguido de uma explosão de gritos e correria. Nesse momento, João pensou apenas em Vanessa e em como aquela noite tinha saído do controle. Ele se lançou em direção a ela, mas algo o fez parar. Vanessa estava paralisada, seus olhos fixos no homem caindo no chão, a vida dela forçando uma resistência. Ele podia ver o terror em seu rosto, mas também uma sombra de alívio. O que estava acontecendo? O que mais ela escondia? "João, me escuta!" As palavras dela eram um sussurro, mas a urgência estava clara. "Há segredos que você precisa saber." Antes que pudesse continuar, o homem desabou ao lado dela. E a vida de João virou uma montanha russa. O som das sirenes estava cada vez mais próximo, mas ao mesmo tempo, dentro de si, uma batalha intensa de emoções começava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando, e cada pedaço daquela revelação se tornava mais insuportável. Então, como um relâmpago, algo se quebrou dentro de João. Ele olhou para Vanessa e a pergunta começou a ecoar em sua mente. Seria possível que ela estivesse envolvida em algo muito mais profundo e sombrio do que ele jamais poderia imaginar? O que mais ele não sabia sobre a mulher que antes amava? E onde isso tudo acabaria? Então, num momento fatídico, a mulher que estava de pé ao lado do carro de polícia gritou "não!" e com essas palavras fez um movimento desesperado. O que parecia ser uma ação impulsiva se transformou em um ato calculado. Em questão de segundos, revelou um distintivo: "Sou agente da lei. Vanessa, você não pode escapar." O choque atingiu João como um soco no estômago. A verdade estava mais próxima do que podia imaginar. A mulher que ele pensava que era sua amante estava ligada a tudo que o mantinha na escuridão. O que mais ela havia escondido? Como todo esse jogo de cartas se desenrolaria? Tudo agora dependia de respostas que ainda estavam envoltas em mistério. João estava paralisado. A pasta em suas mãos parecia um peso interminável. As fotos mostravam Vanessa em várias situações enigmáticas, e ele finalmente percebeu que não conhecia aquela mulher. Suas mãos tremiam, o coração batia rápido como se quisesse sair pela boca. "Como eu não vi isso antes?" pensou, sem conseguir desgrudar os olhos dos documentos. Helena estava ao seu lado, mas tudo o que ocupava sua mente era a bagunça que a vida de Vanessa se tornara. Cada batida de seu coração pulsava com adrenalina enquanto ele observava o homem que a segurava. O olhar do homem, antes cheio de raiva, agora refletia desespero e um toque de sanidade, como se tentasse salvar alguém de um grave erro. "Ela está colocando a gente em perigo, João. Você não sabe quem ela realmente é." O homem gritou, enquanto a pressão da sirene se intensificava. Pela primeira vez, os fios da verdade pareciam estar prestes a se desenrolar. "Que verdade? O que você está falando?" João sentiu a dor na garganta enquanto exigia respostas. Virou-se para Vanessa, buscando um indício de redenção. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos sobre o homem que caía. O terror via-se no rosto dela, mas havia algo mais, um vislumbre de alívio. O que estava acontecendo? "João, me escuta." Sua voz soava frágil, mas a urgência parecia clara. "Há segredos que você precisa saber." E antes que ela pudesse continuar, o homem desabou ao lado dela, levando a vida de João a um novo abismo. As sirenes ficaram cada vez mais próximas,
e uma batalha interna tomava conta dele. A confiança que teve por meses estava em frangalhos, e cada revelação se tornava mais insuportável. Então, em meio ao caos, algo aconteceu. A mulher ao lado dos policiais gritou: "Não!" Com um movimento rápido e desesperado, revelou um distintivo. "Sou agente federal. Vanessa, você não pode escapar." Como num soco no estômago, a verdade caía sobre João. A mulher por quem ele tragicamente se apaixonou estava ligada a algo muito mais complicado e obscuro. "Agente? O que você fez, Vanessa?" A frase escapuliu de seus lábios. A expressão de Vanessa mudou para uma mistura de medo e determinação. "Eu fiz o que tinha que fazer. Você não sabe a verdade sobre mim", gritou enquanto se aproximava, seu olhar penetrante. Mas o que aconteceu em seguida foi como uma onda esmagadora. De repente, o homem, ainda no chão, começou a se contorcer. Ao fazer isso, ele deixou cair um pequeno dispositivo, um celular que a princípio parecia inofensivo. O que ele falava em um tom sussurrante, mas ameaçador, fez os cabelos de João levantarem. "Vocês nunca saberão." A adrenalina tomou conta do ambiente, e Helena gritou de pânico: "João, cuidado!" Mas a voz dela era abafada pelo próprio caos, e tudo parecia girar em torno daquela revelação explosiva. Um tiro ecoou. A pulsação de João parou. Não da arma que alguém poderia ter operado, mas de uma bomba que até aquele momento estava escondida no celular. A explosão foi instantânea e ensurdecedora, levando tudo pelo ar. O posto virou um inferno de fogo e fumaça. Em um ato instintivo, João puxou Vanessa para baixo, mas a explosão os separou. Ele aterrissou a alguns metros de distância, tentando entender o que estava acontecendo. Quando se levantou, o panorama que o cercava era de total destruição. Parou ao perceber que a maioria das pessoas havia sumido, e o silêncio era tão profundo que doía. "Vanessa!" gritou, procurando pela mulher que antes acreditou conhecer. Mas no lugar dela havia apenas fumaça, caos e a pulsação desesperada de tudo o que parecia desmoronar. O mundo de João havia mudado para sempre, e enquanto ele buscava por respostas, a pergunta permanecia martelando em sua mente. O que realmente acontecera naquela noite e quem era a verdadeira Vanessa? João estava paralisado. A pasta em suas mãos parecia um peso interminável. As fotos mostravam Vanessa em várias situações enigmáticas, e ele finalmente percebeu que não conhecia aquela mulher. Suas mãos tremiam, o coração batia rápido, como se quisesse sair pela boca. "Como eu não vi isso antes?" pensou, sem conseguir desgrudar os olhos dos documentos. Helena estava ao seu lado, mas tudo que ocupava sua mente era a bagunça que a vida de Vanessa se tornara. Cada batida de seu coração pulsava com adrenalina enquanto ele observava o homem que a segurava. O olhar do homem, antes cheio de raiva, agora refletia desespero e um toque de sanidade, como se estivesse tentando salvar alguém de um grande erro. "Ela está colocando a gente em perigo, João. Você não sabe quem ela realmente é." O homem gritou, enquanto a pressão da sirene se intensificava. Pela primeira vez, os fios da verdade pareciam estar prestes a se desenrolar. "Que verdade? O que você está falando?" João sentiu uma dor na garganta enquanto exigia respostas. Virou-se para Vanessa, buscando um indício de redenção. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos sobre o homem que caía. O terror via-se no rosto dela, mas havia algo mais, um vislumbre de alívio. O que estava acontecendo? "João, me escuta." Sua voz soava frágil, mas a urgência parecia clara. "Há segredos que você... precisa saber." E antes que ela pudesse continuar, o homem desabou ao lado dela, levando a vida de João a um novo abismo. As sirenes ficaram cada vez mais próximas, e uma batalha interna tomava conta dele. A confiança que teve por meses estava em frangalhos, e cada revelação se tornava mais insuportável. Então, em meio ao caos, algo aconteceu. A mulher ao lado dos policiais gritou: "Não!
Com um movimento rápido e desesperado, revelou um distintivo. Sou agente federal. Vanessa. Você não pode escapar. Como num soco no estômago, a verdade caía sobre João. A mulher por quem ele tragicamente se apaixonou estava ligada a algo muito mais complicado e obscuro. Agente, o que você fez, Vanessa? A frase escapuliu de seus lábios. A expressão de Vanessa mudou para uma mistura de medo e determinação. Eu fiz o que tinha que fazer. Você não sabe a verdade sobre mim. Gritou enquanto se aproximava, seu olhar penetrante. Mas o que aconteceu em seguida foi como uma onda esmagadora. De repente, o homem, ainda no chão, começou a se contorcer. Ao fazer isso, ele deixou cair um pequeno dispositivo, um celular que a princípio parecia inofensivo. O que ele falava em um tom sussurrante, mais ameaçador, fez os cabelos de João levantarem. Vocês nunca souberão. A adrenalina tomou conta do ambiente, e Helena gritou. João, cuidado! Mas a voz dela foi abafada pelo próprio caos, e tudo parecia girar em torno daquela revelação explosiva. Um tiro ecoou. A pulsação de João parou. Não da arma que alguém poderia ter operado, mas da bomba que até aquele momento estava escondida no celular. A explosão foi instantânea e ensurdecedora, levando tudo pelo ar. O posto virou um inferno de fogo e fumaça. Em um ato instintivo, João puxou Vanessa para baixo, mas a explosão o separou. Ele aterrissou a alguns metros de distância, tentando entender o que estava acontecendo. Quando se levantou, o panorama que o cercava era de total destruição. Parou ao perceber que a maioria das pessoas havia sumido, e o silêncio era tão profundo que doía. Vanessa! Gritou, procurando pela mulher que antes acreditou conhecer. Mas no lugar dela havia apenas fumaça, caos e a pulsação desesperada de tudo que parecia desmoronar. O mundo de João havia mudado para sempre, e enquanto ele buscava por respostas, a pergunta permanecia martelando em sua mente. O que realmente acontecera naquela noite? E quem era a verdadeira Vanessa? Enquanto tentava localizar algum sinal dela, seu celular vibrou em seu bolso. Ele hesitou, mas pegou o aparelho. A tela iluminou uma mensagem que fez seu coração parar. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. As palavras flutuavam no ar pesado. Aquele sombreamento, uma nova reviravolta que estava muito além do que qualquer um esperava. O que mais estava a caminho? A dor, a traição, a verdade. Era só o começo. João estava em choque. A mensagem no celular queimava em suas mãos. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. Essas palavras martelavam na sua cabeça enquanto ele tentava juntar os pedaços da situação caótica. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob o manto da traição? Ele olhou ao redor, o cenário estava em ruínas. O posto de gasolina fumegava e as sirenes da polícia ecoavam como um lamento distante. O desespero parecia sugá-lo, mas algo em sua mente gritava para que ele não desistisse. Vanessa. Ele gritou novamente, mas não houve resposta. Enquanto o caos se desenrolava, sentiu um aperto no coração. Mantenha calma, pensou. Ele precisava encontrar respostas. Correndo em direção ao lugar onde Vanessa tinha desaparecido entre a fumaça, seus pensamentos eram como um turbilhão. O olhar dela, cheio de medo e alívio, ainda ecoava em sua mente. E se ela estivesse envolvida em algo muito mais profundo? Ela sempre teve segredos, e agora parecia que esses segredos a levavam a um caminho sombrio. Não era só traição, era uma teia de mentiras e enganos. O que mais ela guardava? Quando finalmente chegou à direção onde a explosão havia sido mais severa, encontrou uma figura caindo. Era o homem que a havia segurado. Ele estava machucado, mas ainda vivo. Você precisa entender, ele começou em um sussurro.
A verdade sobre Vanessa é mais perigosa do que você imagina. Pare de enrolar, João gritou, com a voz tremendo. O que você sabe? O homem respirou fundo. Ela não é apenas uma mulher comum. Ela estava infiltrada em algo muito maior. Esse grupo é implacável. Eles não vão parar por aqui. João sentiu um gelar na espinha. Seria possível? Vanessa, sua amada, envolvida em uma trama de crime? E antes que pudesse processar tudo, ouviu um som familiar. Era Vanessa. Ela emergiu da fumaça com os olhos cheios de lágrimas, mas determinados. João, eu não queria que você soubesse assim. Sua voz era um misto de desamparo e resolução. Por que não me contou? João questionou, a dor inundando sua voz. Eu poderia te ajudar, Você não entenderia, ela respondeu, seus olhos transmitindo uma fragilidade que despedaçava o coração dele. Eu tive que me envolver. Não era só sobre nós. Eu precisava desvendar algo, e aos poucos acabei me perdendo no caminho. Mas naquele momento, o homem no chão começou a se contorcer novamente, um lampejo de dor em seu rosto. Eles estão vindo, ele alertou com um fio de voz. Vocês precisam sair daqui. João e Vanessa se entreolharam, a urgência preenchendo o ar. Não havia mais tempo. Eles precisavam se afastar daquele lugar, mas a verdade crua ainda os separava. Enquanto corriam, a adrenalina pulsava em suas veias. Mas mesmo fugindo, João sabia que a relação deles não seria a mesma. A confiança havia sido quebrada e o futuro estava incerto. Seria possível reconstruir algo depois de tanta traição? E quando entraram no carro, o celular de João vibrou novamente. Era uma notificação. Ele hesitou, mas abriu. Você ainda não está livre. O jogo apenas começou. Era uma nova mensagem, e o terror se instalou novamente. O que estava por vir? Que segredos horríveis estavam por serem revelados. A estrada à frente não era apenas um caminho. Era um labirinto de sombras e incertezas, onde cada curva poderia levá-los a um novo pesadelo. E assim, enquanto deixavam o passado em chamas, uma dúvida ficou pairando no ar. Até onde iriam para descobrir a verdade? O caminho ainda estava aberto, e a verdade, como o vento, estava longe de ser revelada. Se você quer continuar nessa jornada e desvendar as próximas reviravoltas desses personagens, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa história imperdível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o K.